Olá, já estamos de volta. Mais uma edição do FAMESP Notícias para você acompanhar conosco hoje. Hospitais que são geridos pela FAMESP, essas informações importantes que acontecem nessas unidades, os hospitais de base, Hospital Estadual, Maternidade Santa Isabel, o AME de Bauru e também o Hospital Manuel de Abreu. Em Tupã, nós temos ali o AME e também Itapetininga, mais uma unidade do AME aí, gerida pela FAMESP em nossa região. Para a gente falar de ações importantes hoje nós vamos relembrar e levar a você informações importantes que você talvez não tenha tido como ter acesso a esse tipo de informação ou teve acesso a essas informações de uma forma em outros veículos, outras formas diferentes. Mas na edição de hoje, nós vamos retomar assuntos tão importantes. Nós falávamos de ações que são geridas aí pela FAMESP, ações da saúde, mas nós vamos falar de Covid. Mais uma vez, nós estamos percebendo o aumento de números de mortes e aumento do número de casos do nosso país. E nós não podemos deixar de falar e lembrar você de pessoas que trabalharam, pessoas que estiveram à frente de campos, assim como podemos dizer, campos de batalha mesmo. Foi uma batalha totalmente diferente, né, do que nós estávamos acostumados na área da saúde, e essa ação aconteceu aqui no Hospital Estadual de Bauru. Na edição de hoje você vai acompanhar relatos importantes de profissionais que como entraram neste processo e também como entendiam esse processo. Primeiro nós vamos falar com a equipe de enfermagem, né, dos técnicos de enfermagem, também os enfermeiros que estiveram à frente desse processo tão importante para a nossa saúde e que foi aí com muitas mortes, perdemos familiares, mas também estamos entendendo um pouco mais. Lembrando que a Covid está aí ainda, ela não foi embora, tem aumentado nos últimos dias, nos últimos meses nós temos visto aí até mortes, né, aumentando em nosso país. A gente tem que continuar cuidando e não se aglomerando, principalmente agora no final de ano. A gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa saúde seja preservada. Então, vamos relatar para você na edição de hoje importantes ações. No começo a gente fica assustada, eu como todos, tanto físio quanto enfermeiros, quanto técnicos, médicos, é novidade para todo mundo. No começo foi com um pouco de medo, mas sempre lembrando que a gente estuda para ajudar em qualquer momento, em qualquer situação, inclusive uma pandemia. O desafio foi enfrentar mesmo o desconhecido, né? O desconhecido para todo mundo hoje, que é esse vírus ou o Covid, e que ninguém conhecia, ninguém sabia como tratar, e foi novidade para todo mundo, tanto da área médica quanto na área da enfermagem. Mas a gente abraçando comunidade respiratória, que foi de início para a gente. Minha reação foi como de medo para qualquer pessoa, um pouco assustada, tanto da parte médica quanto fisioterapia, quanto enfermagem, para a gente poder lidar com o desconhecido, que ainda é até hoje, né? Mas a gente com toda boa vontade para cuidar da unidade respiratória. A primeira notícia, assim, que eu recebi, na verdade, foi meio assustador. Impacto, assim, nossa. Vem mil coisas na cabeça, né? Como que vai ser o contato, como que vai ser esse paciente, né? Como que eles vão estar, como que a gente vai estar de paramentação, quais vão ser os cuidados, né? Realmente, a cabeça vai a milhão. Na primeira semana foi o treinamento que a gente recebeu da CCIH. A gente já na primeira semana que veio para cá teve um treinamento da paramentação da veste, do comportamento no quarto, como se paramentar, como se desparamentar, que a paramentação em si, foi que a CCIH explicou, que não altera muito a ordem com que você coloca o avental, a luva, né, a touca, e sim como a desparamentação, que é o que você tem que ter um cuidado redobrado
para desparamentar, porque é aí que ocorre o risco da contaminação. Aí que você tem que ter um cuidado. O meu primeiro sentimento foi de medo, porque tudo era novo para mim. Eu estou há 10 anos no hospital e eu estou numa clínica cirúrgica. Então eu ia lidar com outro tipo de paciente e, no caso, o sentimento de medo era devido ao vírus. Medo de pegar, medo de passar para minha família, mas eu enfrentei de frente e fomos à luta. No começo, todos estavam muito amedrontados, né? Porque é algo novo e todo mundo não sabia como ia lidar, porque veio a equipe do 5º andar direito da clínica cirúrgica comigo, junto com a Valdirene, e todos estavam bem assustados. Mas é uma equipe muito boa que soube tirar de letra. Sabemos que também muitas histórias foram contadas. E quem pode nos contar da melhor forma possível é quem vivenciou, quem esteve nas UTIs, quem esteve nos momentos em que nós estávamos de fora, acompanhando notícias, acompanhando informações, mas quem vivenciou tudo isso conta-nos grandes histórias. Uma história que me marcou foi uma moça, que ela era 45 anos, e ela chegou comigo, eu conversei com ela estava bem, e depois ela foi para a UTI. Depois que ela ficou na UTI, depois de um longo tempo, ela voltou para nós e, assim, ela se sentia muito perdida, sozinha, chorava muito, às vezes ela se queixava e às vezes a gente achava que ela estava reclamando, mas ela estava perdida devido ao estado de ficar em UTI. E um dia eu peguei e fiz uma chamada de vídeo com a família dela, porque ela me pedia muito, que ela queria ver a filha dela e a neta dela, e eu fiz essa chamada de vídeo, porque era um final de semana, não tinha psicóloga. E aí ela falou com a netinha, com a filha, conversou, e isso me marcou demais, porque a netinha chorava de emoção de ver a avó. E outro fato também foi de um senhor de 91 anos, que ele sempre falava que queria ir para a casa dele, porque ele era da Rede Vida, ele fazia parte da Rede Vida e ele era muito católico. Tinha um tercinho junto com ele e aquilo me marcava demais. Tem várias histórias, mas essas acho que foi uma das que mais me marcaram. Perceber UTIs lotadas, perceber que as formas que eram tratados os pacientes, o cuidado que ele teve, os profissionais que se desempenhavam, se desdobravam, até mesmo com a preocupação dos seus familiares, né, de chegar em casa, de passar algo para os seus familiares. Então todo o cuidado ele foi muito intenso nessa condição da Covid-19. Durante o processo, por conta de fazer algum tempo que eu trabalho na área, já era esperado que isso acontecesse. Então, quando começou a vir a história do Covid, eu já estava meio que preparada que talvez teria que trabalhar na área do Covid. O dia que chegou a notícia foi assustador, acho que para todos. Por mais que a gente tenta não demonstrar ou tenta ser forte, porque todos os dias a gente tenta ser forte aqui dentro, foi difícil para todo mundo. Eu acho que, na verdade, a minha reação foi mais assim: vamos lá. Acho que eu não tive vontade de ir embora, não. Eu sou uma pessoa que gosto muito do que eu faço. Então, na verdade, acho que realmente eu queria trabalhar na área. Eu acho que se não fosse o meu setor e me chamassem, eu também viria. Se não fosse o meu setor que tivesse transformado em Covid, porque eu sou da cirúrgica e, na verdade, parou as cirurgias eletivas e nós viemos para o Covid. Então, acho que se eu não fosse e me chamassem e falassem, está precisando, eu iria. Assim como eu já trabalhei em diversos setores aqui do hospital, nesses anos que eu venho trabalhando, e eu nunca falei não. Sempre é um desafio novo, mas assim, acho que a vontade de querer colaborar, de querer ajudar, saber que é isso que a gente quer fazer, quer cuidar do outro. Então, acho que isso que nos move, que nos motiva, que fala, vamos seguir em frente.
Nós falamos dos enfermeiros, nós falamos dos técnicos de enfermagem, mas também tem vários profissionais que fizeram parte da Covid-19. Nós vamos conhecer algumas das profissões na edição de hoje, que demais edições nós vamos levar até você muitas dessas informações, porque nós precisamos entender todo esse processo e esse registro nós temos para levar até você sobre a Covid-19 no Hospital Estadual de Bauru, principalmente. Em outras unidades nós tivemos outras ações que também nós vamos falar. Quais eram as ações que se desempenhavam naquele momento, no momento crítico da Covid-19. Vamos conhecer. O fonoaudiólogo, ele tem um papel muito importante nesses casos, porque os pacientes que permanecem intubados, em ventilação mecânica por tempo prolongado, que é um quadro recorrente nessa doença, eles podem evoluir com uma dificuldade de deglutição, que é o ato de engolir. E isso afetaria, colocaria em risco a sua alimentação. Então, a nossa função junto à equipe é auxiliar na transição da alimentação via sonda, que ele está naquele momento, para a alimentação por via oral de maneira segura, para que não aconteça o que a gente chama de aspiração laringotraqueal, que é a entrada de alimento no pulmão a hora que aquele paciente está fazendo a sua refeição. O que acabaria agravando muito a condição pulmonar desse paciente, que já é bastante crítica naquele momento. Por ser uma doença nova que a gente desconhecia, a gente foi aprendendo na prática, buscando a experiência de outros serviços, a como atuar nesses casos, que alteração a gente iria identificar e que tipo de atuação esses pacientes precisariam, né? E isso a gente vai no dia a dia aprendendo. E junto com isso, aprendendo a lidar com inúmeras emoções, porque o medo da contaminação, ele existe sim, ele não é pouco, não só da minha contaminação, mas pensando que eu posso me tornar um vetor de transmissão para outras pessoas, para outros pacientes que continuam sendo internados aqui. Isso gera uma angústia grande. O serviço social sempre trabalhou diretamente com os pacientes internados e em acompanhamento em ambulatório, né? Eu acho que a palavra Covid e toda essa mudança de contexto com essa pandemia trouxe um pouquinho de preocupação, né? E uma luta interna para poder desenvolver melhor o serviço, organizar a equipe para oferecer a melhor assistência possível para o paciente e para essa família, né? Nós não atendemos diretamente os pacientes nas unidades. A equipe de apoio oferece apoio para a família, nesse momento, no caso do serviço social. Nós fazemos o acompanhamento desse paciente, contato telefônico com esse familiar, identificando essa rede de apoio, as necessidades, a demanda que tem previdenciária para fazer as orientações pertinentes e oferecemos esse apoio mesmo para esse processo ocorrer da melhor forma possível durante o período de internação. Na edição de hoje nós falamos com profissionais, nós colocamos para você informações da Covid-19 no seu ápice, no momento em que mais aconteciam ali as mortes e os casos de internações que não tínhamos nem vagas no nosso estado, no nosso país. Infelizmente muitas pessoas vieram a óbito por não ter aí essa ação. Mas todo o cuidado, quando se tinha ação, quando se tinha espaço, se cuidava bem e os profissionais aqui você conheceu um pouco desses relatos. Na próxima edição nós vamos trazer um pouco mais dessas ações para você conhecer esses profissionais e nós precisamos valorizar cada vez mais o profissional da saúde. Ele que está sempre cuidando daqueles que mais necessitam e na hora que mais necessitam. Na próxima edição então,
Eu aguardo você aqui conosco na TV Unesp e TV FAMESP, informações importantes na área da saúde para você, hoje nessa edição FAMESP Notícias. Até a próxima edição. Tchau, tchau.